Ainda é que o referendo, pelo menos no modo como eu entendo o referendo também pode ser entendido de diferentes maneiras, o referendo não seria só para perguntar concorda com a celebração do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Não é só isso. Porque esse referendo seria sempre muito pouco. Se vamos discutir o assunto a sério, então vamos perguntar tudo o que há para perguntar. E um referendo teria de ter várias perguntas. Em primeiro lugar, se há uma questão de proteção de direitos das pessoas que se querem unir juridicamente e sendo do mesmo sexo, têm todo o direito de o fazer. Então temos é que perguntar qual é o modelo jurídico dessa união. E esse modelo não se esgota no casamento. Porque também esse é outro aspecto que quer ser aqui colocado perante os portugueses como facto consumado, é dizer que a única solução para o problema é o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E não é verdade. Porque a experiência comparada mostra que há uma divisão ao meio entre países que adotam o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e entre países que não querem essa solução, mas querem uma solução próxima, mas que é diferente dessa, que é o contrato de parceria familiar, ou, enfim, o mais vulgarmente conhecido como união civil registada. E, portanto, também este fim-capé nesta solução, não havendo referendo, é uma maneira de impedir que os portugueses reflitam um pouco mais, pensando que haverá, com certeza, várias alternativas para um problema. E a outra alternativa é perguntar, nesse referendo, não só se concorda com o casamento civil, mas se concorda também com outra realidade que poderia perfeitamente, que está a ser pensada, e é provável que seja a posição até do CDS e do PSD, que é a tal ideia do contrato de parceria familiar ou da união civil registada, que é uma solução em que se garantem mais direitos às pessoas de orientação homossexual, portanto, pessoas do mesmo sexo, que se querem unir, não sendo isso socialmente entendido como um casamento. E quais são os direitos que estão em causa? E em que faz sentido, a meu ver, esse reconhecimento? Desde logo, haver o reconhecimento de um ato formal de união, porque neste momento já existe união de facto entre pessoas do mesmo sexo, mas não há, digamos, um ato inicial que marca o início da assunção dos deveres pessoais típicos da fidelidade conjugal. De facto, não há um momento formal, é apenas a junção, é apenas o início, de facto, de uma comunhão de vida, mas que tem o reconhecimento de direitos. Mas, portanto, um rito inicial, digamos assim, ou um rito de celebração do casamento, acho que isso deve ser reconhecido, se para essas pessoas isso é algo que considero essencial. Mas, mais do que isso, é a questão dos direitos sucessórios. Porque, neste momento, a união de facto, embora reconheça quase todos os direitos do casamento, na prática já há muita coisa que é reconhecida, pelo menos aquilo que é mais imediato, o direito ao arrendamento em caso de falecimento do parceiro, o direito a faltas no serviço para acompanhamento, por exemplo, em caso de doença, ou idas ao hospital, enfim, várias questões de segurança social, mas a questão, por exemplo, de ser herdeiro do seu parceiro. Muitas vezes há problemas dessa ordem, porque muitas vezes os pais não aceitam a relação homossexual dos filhos com outras pessoas e, portanto, muitas vezes, se não há o reconhecimento do direito à herança por parte de uns parceiros em relação ao outro que morre, o que acontece é que os pais ficam sempre como herdeiros legitimários e têm sempre o direito de ir buscar uma parte desse dinheiro. E, a não ser que, em vida, o parceiro faça a transmissão dos bens para outro parceiro, portanto, para esvaziar a sua herança no momento da sua morte. Mas isso às vezes não sucede. Enfim, não tenho dados estatísticos, mas sei que tenho ideia que é um assunto problemático em muitas uniões homossexuais e, portanto, nesse sentido, o direito, o reconhecido direito à herança, embora haja uma parte da herança, porque pode haver testamento, mas o testamento não abrange a totalidade da herança, mas porventura isso seria um aspecto que poderia ser, a meu ver, poderia ser reconhecido no sentido de proteger essa união nesses termos. Mas isto seria um tal contrato de parceria entre pessoas do mesmo sexo, não seria socialmente entendido como um casamento, porque o casamento tem umas características próprias, foi cunhado ao longo do tempo com um conjunto de características. Aliás, o conceito de casamento civil é anterior ao próprio cristianismo, portanto, é anterior à influência judaico-cristã desse ponto de vista, é anterior, evidentemente, ao Islão, porque o Islão é ainda mais tardio do que o cristianismo. O Islão é uma religião que surgiu a partir do século. Depois há a questão da adoção, que é outra questão também, a meu ver, da maior importância, e em relação à qual há uma grande contradição naqueles que propõem um casamento civil e que vêm dizer logo a seguir que não querem a adoção. Claro que isso não é o problema de todos aqueles que propõem, porque há outros partidos que até a aceitam. Mas, a meu ver, há aqui uma grande contradição, porque
o ponto de partida daqueles que defendem a existência de um casamento civil é eliminar uma discriminação. Dizer que há uma barreira que é colocada às pessoas do mesmo sexo, que não podem casar, mas as pessoas de sexo diferente já podem. Portanto, este é o ponto de partida. Para já, esse ponto de partida, do ponto de vista constitucional, no sentido de haver aqui uma inconstitucionalidade, no sentido de uma discriminação, está errado, porque não só praticamente todos os constitucionalistas não consideram que a proibição do casamento homossexual seja inconstitucional, como o próprio Tribunal Constitucional, em julho passado, veio dizer, naquele caso em que duas senhoras em Lisboa pretenderam casar e o Registro Civil recusou esse casamento, o Tribunal Constitucional veio dizer que isso não era inconstitucional e que era uma opção livre do legislador. O legislador, se quisesse manter o modelo atual, podia manter. Se quiser mudar, que mude. Mas isso, a Constituição permite, acomoda as duas soluções. De haver só um casamento entre pessoas de sexo diferente ou de haver um casamento entre pessoas de sexo diferente e de sexo igual. Isso é um assunto do legislador e qualquer maioria política em casamento pode mudar. Portanto, não é um problema da Constituição. Portanto, a meu ver, quando aqueles que propõem a criação, a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, dizendo que há uma discriminação, já estão a partir de um erro de partida, que é inventar uma inconstitucionalidade que não existe e de que ninguém fala. Só eles é que falam. Também porque lhes interessa. E aqui, sobretudo, aqui que interessa que fala é o próprio Tribunal Constitucional, porque esse, em última instância, é que decide se é ou não é inconstitucional. Não são os políticos, nem são os professores. Infelizmente, mal ou bem, num Estado de Direito, os tribunais é que têm a última palavra. E neste caso, o Tribunal Constitucional disse que não era inconstitucional haver, até agora, um casamento apenas entre pessoas de sexo diferente. Portanto, esse ponto de partida está errado. Mas o ponto de partida está errado como está errado o ponto de chegada. Porque, então, qual é o ponto de chegada? Como há uma discriminação, vamos permitir que aqueles que não podem casar também casem. Mas não podem adotar. Isso é que eu não percebo. Então, quer dizer, de um lado levanta uma discriminação, levanta uma barreira à discriminação, mas depois vão criar outra. A dizer que, afinal, há casados que podem adotar e casados que não podem. Aliás, eu até trouxe aqui o Código Civil, não sei bem a minha especialidade, mas há aqui um artigo que não deixa margem para dúvidas. E depois, então hoje já tenho ouvido uma série de coisas que provavelmente não correspondem muito à verdade, porque quando depois se pergunta porque é que a adoção não é considerada, diz, mas não é isso que está em causa. Mas claro que é isso que está em causa. A meu ver, este projeto, esta proposta de lei que o Governo hoje aprovou é uma autêntica burla legislativa, porque é uma autêntica fraude, porque leva ao engano as pessoas, porque sob a aparência de só estar a tratar do casamento, está automaticamente também a tratar da adoção. Basta ver aqui um artigo, vamos ler só, não estou amassado, ler só aqui um preceito que diz respeito a quem é que pode adotar. Portanto, agora, claro que a adoção em concreto é decidida por um tribunal, que tem um conjunto de candidatos, uma lista das pessoas que se oferecem para adotar, e depois a adoção digamos, é um ato que decide quem é que fica com quem, de acordo com vários critérios, embora abstratamente haja pessoas que entram nos critérios. E quem são as pessoas que podem entrar numa lista de espera da adoção, de acordo com o Código Civil? Está aqui no artigo 1980, sem margem para dúvidas. A 1979, melhor dizendo, peço desculpa, diz assim: pode adotar plenamente duas pessoas casadas há mais de 4 anos e não separadas judicialmente de pessoas e bens, ou de facto, se ambas tiverem mais de 25 anos. Depois há outras categorias de pessoas. Portanto, pode adotar plenamente duas pessoas casadas há mais de 4 anos. Aqui não se diz que pode adotar plenamente duas pessoas casadas de sexo diferente. Não é isto que está aqui no Código Civil. Mas há aqueles argumentos, digamos assim, típicos de minorias folclóricas, que é a ideia de que os direitos não se referendam, mas pelos vistos, quando é o direito a adotar, já não dizem nada. Mas claro que os direitos se referendam, não há tantas constituições que consagrem direitos fundamentais e tantas constituições que foram referendadas. Qual é o problema de haver referendos sobre direitos? Não vejo nenhum inconveniente nisso. E dizer que o casamento entre pessoas bissexuais são direitos para minorias, não sei se são direitos para minorias. Aliás, se eu for ver, provavelmente também o casamento civil é capaz de não ser para a maioria das pessoas. No Estado atual é capaz de não ser. Não sei qual é a estatística, mas é capaz de não ser. Entre aqueles que não querem casar, aqueles que já se descasaram e aqueles que casam catolicamente, eu não sei se o casamento civil é um assunto da maioria, é capaz de não ser.